E aí, galera, tudo bem? Eu recebi uma pergunta aqui no meu chat e eu achei legal poder compartilhar a resposta com vocês, que é de uma seguidora minha chamada Maria. E Maria perguntou assim: Carlinhos, o que é que você tem aí no Senegal que você gostaria de trazer para o Brasil, que você gostaria que tivesse no Brasil? E é bem interessante porque eu estou quase 6 anos aqui e a gente passa por um processo de imersão cultural, onde a gente imerge na cultura. Claro que eu nunca vou conseguir ser um senegalês puro, porque eu não nasci aqui, a minha cultura é uma cultura pernambucana, do Brasil e tal. Mas a gente aprende a língua local, a gente aprende a língua oficial, a gente aprende sobre a cultura para que a gente possa sobreviver no lugar, para que a gente possa também aproveitar e aprender isso, né, dessa riqueza que tem aqui no Senegal. Mas quando a gente volta no Brasil de férias, a gente tem uma coisa chamada choque reverso. O que é o choque reverso? Você sofre um choque para emergir numa determinada cultura que não é a sua, e quando você volta para o seu país, você tem um choque dentro da sua cultura. Então, toda vez que eu vou no Brasil, eu tenho um choque com a minha cultura, que é muito forte. Normalmente eu demoro alguns dias para poder me sintonizar no Brasil, sobretudo com a questão da língua. Aqui no Senegal a gente fala mais ou menos por dia em torno de 3 línguas, né, que é o português em casa, o francês na rua, na escola, onde eu tenho um projeto de capacitação profissional, as aulas são em francês, e o Wolof, que é uma língua tradicional, é uma língua local falada no Senegal inteiro. Então, assim, quando a gente volta, tem essa questão da língua, a gente se adaptar a falar português o dia todo. Mas uma das coisas que me incomoda muito, respondendo aqui a questão de Maria, as pessoas no Brasil são muito aceleradas e elas muitas vezes não focam em pessoas, estão focadas em coisas. E aqui no Senegal, culturalmente, o Senegal é um país africano e a África inteira ela vem de uma tradição, de uma religião de culto aos ancestrais, onde se respeita os mais velhos, se respeita a memórias daqueles que morreram. Os mais velhos são quem ensinam os mais novos e tal. Então tem toda essa tradição. Então a cultura oral é muito forte, onde se guardam as memórias através das histórias guardadas, entendeu? E essas histórias são contadas de pais para filhos e avós, para filhos e tal, e netos. Então, a capacidade do senegalês de ouvir é muito grande e a capacidade de perceber, de ver, é muito maior do que a nossa no Brasil, que já é uma cultura influenciada pela leitura de livros, né? O conhecimento através do ensinamento da escola, da universidade. Sem falar que o Senegal, nas aldeias, né, se aprende de uma forma muito empírica. As coisas vão acontecendo através de centenas de anos e as pessoas vão aprendendo, vão mudando, adaptando, até que o conhecimento se torne perfeito, mas simplesmente empírico. Isso não está escrito em canto nenhum. Aprende de pai para filho. Mas o que é que acontece aqui no Senegal que me incomoda muito quando eu cheguei no Brasil? Aqui se prioriza pessoas. As pessoas estão sempre conversando, as pessoas estão sempre. Quando você chega numa casa, as pessoas te recebem, você tem tempo. É engraçado porque esse final de semana eu fui na casa de uma pessoa e a porta estava simplesmente aberta. A gente abriu, entrou, né? Assim, o ferrolho estava aberto, né? Entreaberto, a gente entrou, sentou e começou a conversar. O dono da casa veio. Então, assim, muitas vezes não se fecha a porta. Claro que no Brasil, nas capitais, nas grandes capitais, é meio perigoso até deixar a porta aberta. Mas o que é que acontece? Se pergunta como é que você está, se está bom dia, né? O cumprimento já é um cumprimento que a gente usa em árabe, né? Que é o assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com você. Então já tem uma questão espiritual na chegada. Como é que está a sua família? Como é que está o trabalho? Só ali a cumprimentação já demora assim alguns minutos. E você toma um chá, você senta, você conversa, você dialoga, você ouve o outro. E no Brasil não, no Brasil tudo, e aí, brother, tal, não sei o que, é muito rápido, tudo é muito para ontem. E eu vejo às vezes muitas pessoas brigando no trânsito, brigando por conta de besteira, brigando, e sem pensar que ali do outro lado tem um ser humano, tem uma pessoa igual a ele, que de repente aquela pessoa pode estar passando por uma dificuldade, uma situação difícil. Então aqui, no Senegal as pessoas priorizam pessoas. Isso é uma das coisas que me incomoda muito no Brasil, sobretudo nas capitais. Eu sei que no interior do Brasil as coisas são mais tranquilas e tal, mas sobretudo nas capitais.
e a capacidade de se concentrar e de trabalhar desse povo é muito grande. Mas mais forte mesmo é a capacidade de estar atento a pessoas e não a coisas. Que a gente possa aí no Brasil, né? Apesar de ter perdido muito disso, priorizar pessoas, seres humanos, porque Deus ele morreu por pessoas, não por coisas, né? Muitas vezes a gente está construindo coisas, a gente está valorizando coisas, a gente está fazendo muitas coisas usando pessoas, mas Deus quer usar as coisas para abençoar as pessoas. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Compartilhe aí para o máximo de pessoas que você puder. Um abraço.